Depressa! Ah, meu Deus! Estava tão escura, tão preta e tão densa que eu não conseguia respirar. A fumaça estava me sufocando. Por favor! Paul Verheiden luta por sua vida dentro de um avião em chamas. Eu era membro da equipe. Foi terrível quando eu cheguei lá. Os destroços estavam espalhados por uma área enorme. O avião está percorrendo a pista, mas não consegue decolar. Os investigadores devem agora solucionar o mistério do que deu errado a bordo do voo Delta 1141. É isso? Não será fácil. Esse FDR está desatualizado. Fica difícil quando você não tem muitos parâmetros com que trabalhar. Isso exigirá toda a sua experiência e determinação. Tivemos que procurar bem mais fundo. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Mistério em Dallas. É outra manhã agitada no Aeroporto Internacional Dallas-Fort Worth, o terceiro aeroporto mais movimentado dos Estados Unidos. American 1056, voe na direção 185, pista 18 esquerda, liberado para decolar. Os controladores aqui lidam com mais de 670 mil decolagens e pousos a cada ano. Onze 41, push off em 15, direto para trás. Prepare-se para o táxi, avise quando pronto. Ok. Solte os freios, direto para trás. Entendido. Os pilotos do voo 1141 da Delta Airlines começaram seu dia juntos em Jackson, no Mississippi. Depois de uma breve escala em Dallas, eles agora estão se preparando para pilotar o Boeing 727 para Salt Lake City, Utah. O comandante Larry Davis é piloto da Delta há 23 anos. Eu esqueci de pegar o meu contra-cheque. Pegou o seu? Sim, peguei o meu. O copiloto Wilson Kirkland está com a companhia aérea há 9 anos. O Wilson e o Larry se conheciam muito bem e ficavam muito à vontade um com o outro. Eu também preciso conferir a minha escala de trabalho. Por favor. Poderia me trazer um café? Desculpe, só posso trazer quando estivermos no ar. Paul Verheiden é um arquiteto voando para Utah a negócios. Eu tinha um projeto perto de Salt Lake City. Eu tinha que ir lá fazer levantamentos e medições topográficas, basicamente. Era uma viagem de rotina. Liberado para ligar motores. Beacon? Ligada. Freio de estacionamento? Desligado. 40 PSI. O terceiro tripulante é o mais novo funcionário da Delta na equipe. Pressão do óleo aumentando. O engenheiro de voo, Steven Judd. Válvula de partida fechada. 40 PSI. O engenheiro tem a sua sequência de inicialização, o que é um pouco complicada, então ele está ocupado com seus interruptores e os indicadores. Válvula de partida aberta. Pressão de óleo aumentando. Válvula de partida fechada. 40 PSI. Freios acionados, tenha uma ótima viagem. Freios acionados. Obrigado. Enquanto os comissários de bordo começam a preparar a cabine, o 727 ainda não pode avançar até a pista de decolagem. Delta 1141, faça uma curva à direita. Fique entre a rampa sul e 30 e aguarde. 1141, entendido. Eles precisam esperar que outros aviões passem. Tomara que a gente não saia daqui usando bengala.
Ficando grisalhos na rampa sul. Aqui é o Delta 1141. Acho que devemos desligar o motor número 3 e economizar uns milhares de dólares. Desligar um dos 3 motores do 727 vai economizar combustível enquanto esperam. Peça que nos deem um aviso de 2 minutos para iniciar nossos motores. Ok. Eu deveria ter trazido outra coisa para ler. Vou terminar isso antes de decolarmos. É muito comum estar preso em uma pista táxi por longos períodos de tempo. Frequentemente são 10, 20, 30 minutos na pista de táxi. Especialmente durante as horas mais movimentadas nos grandes aeroportos, onde eles agendam aviões para decolar ao mesmo tempo. Dixie Dunn é uma comissária de bordo de mais de 30 anos de profissão. Senhores, como está tudo por aqui? Nós iremos até ali embaixo e depois que todos aqueles aviões decolarem, nós também podemos ir. Que tipo de pássaros são aqueles? Eu não sei bem o nome. Acho que são garças. São mesmo? Eu acho que sim. São primas daquelas que moram perto do mar. 11:41, venha para o sul por dentro até a pista de táxi 21 e siga por fora e pare antes da pista 19. 11:41, entendido. Agora liberado para taxiar, o 727 terá que se juntar a uma longa fila de aviões esperando para decolar. Então, sobre o que mais vamos conversar, rapazes? Poderíamos falar da vida amorosa das comissárias de bordo. Oh! Assim tudo fica gravado, caso a gente caia. Precisamos deixar algumas coisas para as nossas esposas e filhos ouvirem. Bom dia, senhoras e senhores. Somos o 4º na fila para decolar. Tripulação, prepare a cabine para decolagem. Nós já estamos prontos. Obrigado. Bem, vamos começar. 40 PSI. Número 3. Válvula de partida aberta. Em preparação para a decolagem, os pilotos reiniciam o motor número 3. À medida que o controlador de tráfego aéreo lida com os muitos voos que precisa orientar esta manhã, ele vê uma oportunidade para tirar o atraso do Delta 1141. 11:41, taxi até a pista 18 esquerda e aguarde. Ok, 11:41, taxiar e esperar. É uma mudança de planos inesperada, mas muito bem-vinda. Em vez de ter que esperar 3 outros aviões decolarem, o Delta 1141 é orientado a se posicionar na frente da fila. Cintos de segurança. Afivelados. Flaps. 15 luzes verdes. Controle de voo. Superior e inferior checado. Instrumentos de navegação. Acionados. Briefing de decolagem. Está completo. Finalmente. Delta 11:41, direção 185, pista 18 esquerda, liberado para decolar. 11:41, 185, liberado para decolar. Ajuste de potência. Os instrumentos parecem bons. Finalmente, o voo 1141 da Delta está a caminho. Antes de decolarmos, estava tudo bastante normal. Eu não me lembro de nada incomum. Velocidade do ar aumentando em ambos os lados. A parte mais difícil de ser um piloto de linha aérea 80 nós. São os últimos 5 segundos antes da velocidade de decisão. Até aquele momento, a tensão só cresce. PR. V2. Alguma coisa está errada. Acho que temos falha de motor. Quando o avião saiu do chão, ele meio que mergulhou. Então ele subiu, então houve uma grande batida. E ele se inclinou um pouco para um lado e depois para o outro. Não vamos conseguir. Potência total. O comandante Larry Davis e o copiloto Wilson Kirkland lutam para fazer o seu avião voar.
Então ele apenas caiu. E atingiu o chão balançando, sabe? Sacudindo. Tudo estava voando e as pessoas desesperadas gritavam. E então parou. E eu pensei, então nós caímos. 108 pessoas estão agora tentando desesperadamente sair de um avião que está se enchendo de fumaça e fogo. Todos os passageiros e membros da tripulação, incluindo os pilotos, a bordo do voo Delta 1141, sobreviveram a uma queda na decolagem no aeroporto Dallas-Fort Worth. Mas agora, eles estão lutando pela vida dentro do avião em chamas. Então eu olhei para o corredor, havia muitas pessoas e a cabine estava cheia de fumaça. Eu podia ver o fogo pela janela, então eu pensei, talvez eu não consiga sair daqui, tem muita gente. Ei! Eu senti as costas das pessoas e eles estavam se movendo, então eu apenas o segui. Oh, Deus! Oh, Deus! Estava tão escura, tão preta e tão densa que eu não conseguia respirar. A fumaça estava me sufocando e o que não saía da minha mente eram a minha esposa e os filhos. E acabou. Por favor! E então, a fumaça se dissipou. Eu vi o céu. Nós estávamos à porta. Uma equipe de resgate do aeroporto chega ao local do acidente em menos de 5 minutos. E equipes de jornalistas chegam logo em seguida. Eu olhei para trás e vi roupas esfarrapadas e sangue em algumas das comissárias. Enquanto isso, sabe, o avião estava queimando. Juntamente com os pilotos, Paul Verheiden é uma das 94 pessoas que deixaram o avião com vida, mas com queimaduras graves. 14 outros, incluindo a comissária de bordo Dixie Dunn, morrem incapazes de escapar da fumaça e das chamas. Algo que percebi foi: a vida não é garantida. Nenhum de nós realmente sabe o que vai acontecer. Investigadores do NTSB, Conselho Nacional de Segurança dos Transportes, chegam ao local rapidamente. O cheiro é a primeira coisa que você nota, e é o cheiro que mais atinge você, mais do que qualquer coisa. O especialista Jim Cash é um dos primeiros investigadores a chegar ao aeroporto de Dallas-Fort Worth. Eu estava lá quando ainda tinha fumaça. Eu nunca tinha estado em um local de acidente tão recente. Eu fazia parte da equipe, então as minhas instruções eram apenas para o local do acidente. Foi terrível quando eu cheguei lá. Os destroços estavam espalhados por uma área enorme. Os investigadores começam a examinar os restos chamuscados do Boeing 727. Eles precisam entender por que ele não conseguiu decolar. É uma pista longa e o tempo estava bom naquela hora. Não tinha razão para ele não ter conseguido decolar. Então nós sabíamos que tinha algo errado com a aeronave ou a configuração. Agora estamos chegando a algum lugar. Em poucas horas, as caixas pretas do avião são encontradas e enviadas para um laboratório da NTSB. Mande-as para o capitão o mais rápido possível. O gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine de comando são as coisas mais importantes. Ambos fornecem peças para o quebra-cabeça que os investigadores precisam para obter uma imagem completa do que está havendo.
Com os gravadores a caminho do laboratório, os pesquisadores continuam procurando pistas no local do acidente. Precisamos andar pelo local do acidente porque queremos ver se tem alguma evidência que nos ajude a entender o que houve. Dá uma olhada aqui. A parte de trás da asa está realmente moída. Tira algumas fotos disso. A sapata do esqui parece que bateu no chão também. E essa tinta? É da pista? Juntamente com uma seção da asa que foi raspada, eles descobrem que uma sapata do esqui da cauda da aeronave também sofreu danos. O Boeing 727 tem um esqui na cauda da parte traseira da fuselagem. E é uma pequena sapata de metal que se localiza abaixo da fuselagem, caso o nariz do avião seja alto demais. E a sapata do esqui bate no chão para evitar atingir a parte de baixo da fuselagem. Vamos descobrir onde ele bateu. O que realmente nos interessa é o que estava acontecendo antes do avião chegar ao destino fatal. É isso. O primeiro impacto foi com a sapata do esqui bem ali. Marquem e meçam, por favor. Se você olhar a geometria do 727, verá que a sapata raspa o chão se o nariz estiver com uma inclinação de cerca de 10 graus. Então, quando olhamos para aquela marca, sabemos que o avião estava com uma inclinação de nariz de 10 graus naquele ponto exato da pista. É uma descoberta intrigante. Uma inclinação de 10 graus no nariz deve permitir que um 727 decole com segurança. Por que ele não decolou desta vez? Isso aqui parece que combina. A ponta da asa ali, a fibra de vidro da luz de navegação ao lado. Impacto número 2. Descobrimos onde a ponta da asa direita tinha atingido a pista e havia depositado o alumínio ao longo de um segmento da pista. E então isso nos disse que havia um problema em termos de inclinação do avião. Vamos fazer algumas medidas e abrir essa pista aqui. Sabíamos que o comandante estava tendo algum tipo de problema de controle naquele ponto. Muito bem, então... O avião está percorrendo pela pista e não consegue decolar. A sua cauda começa a arrastar e a asa direita atinge o chão. Enquanto eles esperam que as equipes recuperem todos os destroços da aeronave, os investigadores tentam eliminar o máximo de causas possíveis para a decolagem fracassada. Qual era o peso do avião? Uma das partes essenciais para a decolagem de um avião é o cálculo do peso. Se os cálculos estiverem errados em 1 tonelada, 1,5 toneladas, o avião pode acelerar, mas não consegue voar. O peso real era 71.523 quilos, bem abaixo do máximo. Os registros mostram que o voo 1141 estava 8.200 quilos abaixo do peso máximo de decolagem, bem dentro dos limites para a pista em Dallas. Tá, então se peso não era um problema, talvez eles tivessem um desequilíbrio de combustível. Vamos conferir os registros de combustível. O Boeing 727 está equipado com 3 tanques de combustível. Ao administrar como o combustível é consumido durante o voo, o comandante pode equilibrar adequadamente a aeronave. As informações iniciais dos investigadores era que poderia haver um desequilíbrio de combustível. Os valores de reabastecimento estavam um pouco confusos. Se o 727 foi incorretamente abastecido, poderia estar perigosamente desequilibrado na decolagem. Podia haver mais combustível na asa direita, e isso explicaria o raspado na asa direita na pista que nós vimos no acidente. Então vamos verificar os registros de reabastecimento para ver quantas libras, quantos galões de combustível foram colocados. Quando eles fazem os cálculos... O que nós temos?
Mas está tudo certo. Sem desequilíbrio nos tanques de combustível. Eles não encontram nada fora do comum. O peso e equilíbrio estavam corretos. Não foi isso que causou o acidente de decolagem. É outra possibilidade descartada. Os investigadores do acidente aéreo em Dallas estão tentando descobrir por que o voo 1141 da Delta Airlines caiu na decolagem. Havia muito tráfego em Dallas-Fort Worth. Pode ter sido causado por um vórtice de ponta de asa. Os vórtices de asa são espirais de ar que saem das pontas das asas de um avião. Quanto mais pesado o avião, maior o vórtice. Esses ventos, semelhantes a tornados, às vezes podem ser fortes o bastante para representar um perigo invisível para outros aviões. Uma das coisas que podem causar um acidente na decolagem, como no caso do 1141, acontece quando a aeronave da frente decola, causando vórtices. E se o avião que decola a seguir encontrar estes vórtices, certamente terá a decolagem prejudicada. A aeronave na frente do Delta 1141 criou vórtices perigosos. O voo 1141 foi liberado para decolagem cedo demais, trazendo-o para perto demais do avião à sua frente. Os registros de tráfego aéreo mostram que o avião que decolou logo antes do voo 1141 foi o voo 1486 da Delta Airlines, outro Boeing 727. Eles receberam autorização para decolar às 8 horas, 59 minutos e 17 segundos. Nesse caso, calculamos a localização provável dos vórtices de ponta de asa para os aviões que estavam mais próximos do avião acidentado. Mas nessa hora, o outro avião da Delta já havia decolado e já estava a 7.000 pés à frente deles. Os investigadores sabem que o requisito mínimo da Autoridade de Aviação Federal para a separação entre voos é de 6.000 pés. Descobrimos que, mesmo supondo que os vórtices tivessem permanecido fortes e que se movessem de forma a colocá-los o mais próximo possível do avião acidentado, mesmo assim ainda estariam a uma distância que não provocaria aquele acidente. Distância mais do que suficiente. Então, não foi um vórtice de ponta de asa. Determinamos que não houve efeito de vórtice atrás daquele avião que causasse qualquer interferência na decolagem. Excesso de peso, desequilíbrio de combustível e vórtices nas pontas de asa. 3 causas potenciais que agora foram eliminadas. A decolagem fracassada do voo 1141 da Delta ainda é um mistério. Ei, dá uma olhada nessa foto. Parece que os flaps não estavam estendidos. Todos os aviões comerciais devem ter os flaps das asas estendidos para a decolagem. Sem os flaps, as asas não podem gerar sustentação o suficiente para levar o avião para o céu. Nós tivemos que cavar bem mais fundo. Os investigadores finalmente têm em mãos os importantíssimos dados de desempenho, as leituras do gravador de dados de voo do avião. Eles esperam que possam confirmar a sua suspeita de que os flaps deste voo não estavam estendidos na decolagem. É isso? Mas à medida que eles vasculham os números, logo percebem que os dados de que precisam simplesmente não estão lá. Esse FDR está desatualizado. O gravador de dados de voo é um modelo mais antigo, um Lockheed 109D. Ele captura pouquíssima informação. O gravador é um pouco básico. Ele só tem os parâmetros básicos de voo: velocidade do ar, altitude, direção. Parâmetros básicos do motor. Não tem nenhuma informação sobre os flaps. Os dados disponíveis não podem ajudá-los a provar a única teoria de que dispõe. Dificulta muito quando você não tem muitos parâmetros com os quais trabalhar. Temos que falar com a tripulação. Quando entrevistamos os sobreviventes deste acidente aéreo,
tínhamos a esperança de descobrir algo mais intuitivo do que aquilo que era evidente no gravador de dados de voo ou no gravador de voz da cabine de comando. Os investigadores se reúnem com o comandante Larry Davis e seu advogado, juntamente com um representante do Sindicato dos Pilotos. Obrigado a todos por terem vindo. Como funcionário da Delta, eu fiquei terrivelmente envergonhado com esse acidente perante os passageiros. Então eu só posso imaginar o que os pilotos do 1141 devem ter sentido. Deve ter sido terrível. Muito bem. Estão todos prontos? Vamos tentar descobrir o que houve. Parte do trabalho do representante sindical é defender os pilotos de qualquer acusação injusta. Comandante Davis, apenas me conte o que aconteceu. Nos anos 80, a Associação de Pilotos de Linhas Aéreas viu que muitos acidentes acabaram sendo considerados erro de piloto. E por que você quer culpar o piloto? Isso é muito simples. Custa muito mais barato culpar um piloto. Se descobrissem que um motor ou outra peça do avião fosse culpada, companhias aéreas podiam falir. Os fabricantes podiam falir. Isso custaria muitos milhões. Culpe um piloto, ele se afasta e o caso é encerrado. Nós estávamos esperando há algum tempo a permissão para taxiar. Tomara que a gente não saia usando bengala daqui. Ficando grisalhos na rampa sul. Aqui é o Delta 1141. Os investigadores querem obter tantos detalhes quanto possível do comandante, incluindo o que ele se lembra sobre os flaps. Havia muito tráfego à nossa frente. E definitivamente foi um daqueles dias de atraso e de espera. E você se lembra se estendeu os flaps? É claro que sim. Tudo bem, ótimo. E tem mais alguma coisa de que possa se lembrar? Houve uma coisa. Quando o trem principal deixou o solo, eu ouvi 2 explosões. Uma revelação do comandante do voo 1141 da Delta sobre ter ouvido explosões na decolagem leva a investigação em uma nova direção. Explosões? Isso mesmo. Parecia até que elas eram do impulso reverso. Os reversores de impulso do motor são dispositivos acionados no pouso para diminuir a velocidade do avião. Se um reversor se ativasse de alguma maneira na decolagem, os resultados poderiam ser catastróficos. Isso fará com que um avião não voe e fique à deriva na pista de decolagem e bata por causa de um stall de asa. Muito bem. Eu acho que terminamos por hoje. Muito obrigado a todos por seu tempo. Houve casos em que o inversor de impulso saiu inadvertidamente por um mau funcionamento. E essa é uma coisa na qual sempre pensamos. É uma possibilidade. Os investigadores estão perseguindo uma nova pista. A possibilidade de que um reversor de impulso defeituoso derrubou o avião. Me mostre esse reversor de impulso. O que eles precisam agora é a prova concreta que confirme ou refute a teoria. Podemos olhar os reversores de impulso dos motores nos destroços após o acidente. Examinamos minuciosamente os mecanismos para determinar a posição em que se encontravam quando o avião caiu. O que eles descobrem não deixa dúvida alguma. Não foram acionados. Todos ainda estavam na posição correta e não poderiam ter sido acionados e depois empurrados de volta pelo impacto. Isso foi totalmente descartado. O comandante Larry Davis deve ter se enganado sobre o som que ouviu na decolagem.
Os reversores de impulso não tiveram nada a ver com o acidente. E se o comandante estiver errado? E se ele só pensou que estenderam os flaps? Os flaps das asas ainda são possíveis culpados. Está na hora de ver o que a gravação tem para oferecer. Os destroços do avião sugerem que o 727 pode não ter sido corretamente configurado para a decolagem. Já está pronto? Mas há alguma coisa na gravação que pode respaldar essa teoria? Eu esqueci de pegar o meu contra-cheque. Você pegou o seu? Sim, peguei o meu. Eles deveriam estar concentrados no voo e não falando sobre contra-cheques. Naquela tarde, quando finalmente ouvimos o gravador de voz, percebemos que houve conversas estranhas durante o longo taxiamento deles. Tomara que a gente não saia usando bengala daqui. Ficando grisalhos na rampa sul. Aqui é o Delta 1141. A conversa parece casual. Os investigadores ficam surpresos ao ouvir que ela continua. Cavalheiros, como está tudo por aqui? É a comissária de bordo? E o que ela está fazendo lá nesse momento? Que tipo de pássaros são aqueles? Eu não sei bem o nome. Acho que são garças. São mesmo? Eu acho que sim. São primas daquelas que moram perto do mar. Estão sentados na cabine de comando falando sobre pássaros. Os pilotos não têm permissão para ter conversas não pertinentes ao táxi e decolagem, até os 10.000 pés. Neste caso, ficamos bastante surpresos com a falta de disciplina na cabine de comando durante o táxi, antes da decolagem. Assim tudo fica gravado, caso a gente caia. Precisamos deixar alguma coisa para as nossas esposas e filhos ouvirem. Bom dia, senhoras e senhores. Somos o quarto na fila para decolar. Tripulação? Prepare a cabine para a decolagem. Nós já estamos prontos. Obrigado. Até agora eles não ouviram nada sobre a configuração dos flaps. Mas o que eles ouvem em seguida é outra surpresa. Bem, vamos começar. Número 3, válvula aberta. 1141, taxi para se posicionar na pista 18 esquerda e aguarde. Ok, 1141, posicionar e Pare aguardar. um minuto, pare. Aqui é onde o controlador o coloca na frente da fila. E eles acabaram de reiniciar o motor. Eles terão que correr para poder decolar. No decorrer de cerca de 90 segundos, eles deveriam ligar o motor, terminar o checklist do táxi, fazer o checklist de pré-decolagem e decolar. É muita correria. Vamos continuar. Os pilotos se apressaram tanto que negligenciaram um item essencial na checklist: estender os flaps. Os investigadores precisam saber se os pilotos do voo 1141 da Delta negligenciaram um item crítico do seu checklist de decolagem. Cintos de segurança afivelados. Flaps 1515, luzes verdes. Espere, pare. Claro como o dia. Flaps estendidos em 15 para decolagem. O que está acontecendo aqui? Eles ficaram um pouco apressados e isso foi atribuído à comissária de bordo estar na cabine de comando e às conversas casuais que estavam acontecendo. Eles conferiram todos os itens da checklist. Nós confirmamos que eles checaram tudo. Mais uma vez, a teoria da ausência de flaps está em questão. Mas os investigadores podem ter uma maneira de dirimir esta dúvida quanto aos flaps de uma vez por todas. Vamos procurar os macacos de rosca. Perfeito. Um dispositivo chamado macaco de rosca é uma parte integrante do sistema de flaps. À medida que gira, move uma porca que estende ou retrai os flaps. São perfeitos para isso, porque na maioria das vezes eles não se movem durante o impacto. Se quisermos determinar a posição dos flaps, medimos os macacos de rosca. Se os flaps estivessem estendidos, essa porca estaria aqui. Encontrando o macaco de rosca, podemos determinar onde os flaps estavam na decolagem. Estávamos certos. Os flaps nunca foram estendidos. Tudo o que examinamos nos flaps, os mecanismos e tudo mais, revelam que estavam todos na posição recolhida no impacto. São as provas conclusivas de que eles precisam. Os flaps não foram estendidos antes da decolagem. Mas a descoberta deixa-os com outra pergunta intrigante. Então por que os pilotos pensaram que estavam estendidos? Vamos voltar ao início da checklist de decolagem.
A equipe retorna à gravação da cabine de comando na esperança de ouvir algo que possa explicar o que aconteceu. Cintos de segurança? Afivelados. Flaps? 1515, luzes verdes. Controles de voo? Superior e inferior checados. Instrumentos de navegação? Acionados. Briefing de decolagem? Está completo. Isso foi rápido. Cintos de segurança? Afivelados. Flaps? 1515, luzes verdes. Ele está checando ou apenas respondendo? Quando você escuta na gravação de voz da cabine a checklist sendo feita, não se sabe se estão confirmando uma configuração ou se estão realmente executando uma configuração. Como, por exemplo, os flaps já estão estendidos ou é apenas uma resposta? Flaps? 1515, luzes verdes. Foi menos de um segundo entre a pergunta dos flaps e a resposta dele. Ele não teve tempo de verificar se os flaps estavam realmente estendidos. De jeito nenhum. A velocidade da resposta do copiloto é uma pista importante. Seria muito difícil realmente mover a alavanca dos flaps de, digamos, 0 a 15 graus de inclinação tão rapidamente. Os investigadores estão convencidos que, apesar de sua resposta, o copiloto não poderia ter estendido nem mesmo verificado os flaps no tempo disponível. Flaps, 1515, luzes verdes. Mas nós não ouvimos a alavanca dos flaps sendo movida. Eu não sei o que ele estava fazendo quando o engenheiro de voo chegou no item dos flaps. Ele deu a resposta correta. Isso é tudo que posso dizer, é que ele deu a resposta correta. Você precisa estar totalmente concentrado na tarefa em questão. Se você está fazendo a checklist no meio de outras conversas que não estão relacionadas ao funcionamento do avião, é fácil distrair-se e esquecer alguma coisa. O mistério dos flaps é finalmente resolvido. Uma checklist apressada levou os pilotos da Delta a pensar que o seu avião estava pronto para a decolagem quando estava tudo menos isso. Eles provavelmente não tinham consciência, não se deram conta mesmo de que eles esqueceram. Não foi intencional, com certeza. Eles simplesmente ignoraram isso. Para os investigadores, ainda há uma questão crítica. A advertência de decolagem teria soado. O Boeing 727 vem equipado com um sistema de advertência de decolagem projetado especificamente para evitar o tipo de acidente que matou 14 pessoas e feriu dezenas de outras em Dallas. Se você aplicar empuxo de decolagem e não tem os flaps na posição de decolagem, você receberia um sinal de advertência. Não há som algum do alerta na gravação. Deveria ter soado sem parar. E não ouvimos o sinal de advertência de decolagem. O alarme o salvaria. Por que ele não soou? Isso nos fez pensar que deve ter havido algum tipo de mau funcionamento no sistema de advertência de decolagem. A NTSB quer saber por que um sistema de advertência de decolagem de vital importância falhou no voo 1141 da Delta. Vamos ver o que acontece. Testar o console que abriga o mecanismo do alarme pode fornecer uma resposta. Eles se concentram nos componentes eletrônicos que são projetados para disparar a advertência na cabine de comando. Lá vamos nós. Há um pequeno interruptor que, quando empurram os aceleradores, o interruptor deve ativar os circuitos para o alerta de advertência de decolagem. Tá, vou reposicionar, vou tentar de novo. Lá vamos nós. Então isso só funciona às vezes. Qual é o problema? Testes múltiplos revelam que aquele que deveria ser um mecanismo de segurança é, em vez disso, intermitente e não confiável. Quando o sistema de advertência de decolagem não funciona, é um grande problema. A existência desse sistema é para evitar um acidente com a aeronave. Olha isso. Eles descobrem o motivo da falha nos terminais do mecanismo de alarme. Corrosão. Isso. E fomos capazes de determinar que era o interruptor do quadrante do acelerador que, quando empurraram as alavancas, o sistema não foi ativado corretamente. Se esse botão escorregou, o alarme não teria soado. O interruptor falhou e, portanto, não houve aviso audível.
Então, foi uma falha técnica extremamente rara que, infelizmente, não podia acontecer. Mas naquele dia aconteceu. Os investigadores finalmente sabem o que aconteceu com o voo 1141 da Delta Airlines. Então, agora são 8h58 da manhã. O voo 1141 está na fila atrás de 4 outros aviões na pista de táxi. A tripulação da Delta quebra o protocolo na cabine de comando enquanto aguarda sua vez de taxiar. 1141, 185 liberado para táxi. Em vez de configurar os flaps para a decolagem e concentrar-se na próxima tarefa, cavalheiros, eles se distraem com uma conversa informal. Ainda tem 3 aviões na frente, quando de repente dizem que podem passar na frente deles. Quando o controle de tráfego aéreo os liberou para a decolagem naquela autorização repentina, alguém deveria ter dito: aguarde um minuto, não estamos prontos. Não podemos fazer isso. Precisamos de tempo para executar a checklist. Ok, 11h41, taxiar e aguardar. Agora, eles estão com pressa. Cintos de segurança? Afivelados. Os investigadores acreditam que estão tão apressados. Flaps? 15h15, luzes verdes. Controle de voo? Superior e inferior, confere. Que não verificaram se os seus flaps foram adequadamente estendidos. Você não pode ter pressa em realizar uma checklist quando é vital que você execute metodicamente tudo que está na lista, ou então você terá um problema durante o voo. Uma falha mecânica com o sistema de advertência de decolagem significou que os pilotos não foram alertados sobre o erro deles. O sistema de advertência de decolagem é um ótimo sistema de apoio, mas esses sistemas de apoio nem sempre funcionam como deveriam. Por isso, cabe realmente aos pilotos garantir que estejam operando o avião da maneira mais metódica e profissional possível. Sem os flaps estendidos, uma decolagem bem-sucedida é praticamente impossível. 1 minuto depois, exatamente às 9 da manhã, o avião cai. Após o acidente, o comandante Larry Davis e o copiloto Wilson Kirkland perderam seu emprego na Delta. Para muitos dos 94 sobreviventes, incluindo Paul Verheiden, o que aconteceu em Dallas-Fort Worth naquele dia continua a ser a experiência mais traumática de suas vidas. 29 anos depois, ainda é como se fosse ontem o que aconteceu, e ainda faz com que eu agradeça a oportunidade de sobreviver a um acidente tão grave como esse. A NTSB conclui que uma combinação de erro de piloto e falha mecânica condenou o voo 1141. O relatório final exige mudanças nos procedimentos na cabine de comando. Eles recomendam que cada membro da tripulação confirme visualmente a execução de todos os itens da checklist para ajudar a garantir que nenhum seja esquecido. Eles também pedem um estudo da confiabilidade do sistema de advertência de decolagem em todos os modelos Boeing 727. Os aviões são tão bons hoje em grande parte por causa desses acidentes. O trabalho da NTSB é olhar para os erros que foram cometidos no passado e fazer recomendações para evitar que esses erros aconteçam de novo. As lições aprendidas com esse acidente, no que diz respeito à disciplina na cabine de comando, no treinamento adequado, na boa liderança do comandante, tudo isso foi positivo. A coisa mais importante que houve após esse acidente foram as melhorias na segurança da aviação.